Um abraço a você que nos vê aqui no Bom da Notícia. Nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo de hoje é super importante para as pessoas de Cuiabá, para aqueles que estão em Cuiabá há muito tempo. Nós vamos falar de uma instituição bicentenária. Vamos falar de uma instituição da Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia que tem a atenção, o carinho e, acima de tudo, a torcida favorável da grande população. Para isso, estamos aqui ao lado do Dr. Antônio Preza, ex-presidente da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Santa Casa passa por um momento dos mais difíceis, nunca aconteceu nos quase 250 anos das portas se fecharem e desde a última segunda-feira, dia 11, nós estamos vivendo esse problema aqui na capital. Doutor Antônio Preza, o senhor foi presidente, né? Hoje pediu o afastamento e hoje está nesta berlinda aí, nessas discussões todas da Santa Casa. Primeiro, obrigado por ter vindo aqui, aceitando o nosso convite. Vamos procurar esclarecer para a população e para quem nos vê a situação real e o porquê dessa catástrofe, entre aspas, da Santa Casa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no site do Bom da Notícia. E para esclarecer, nós estamos, você sabe muito bem que já tem um tempinho que nós estamos aí nesse tiroteio sobre essas questões da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. E que uma instituição de mais de 200 anos, que sempre prestou um serviço extremamente relevante e que, infelizmente, Edivaldo, vem sofrendo uma campanha extremamente depreciativa com a diretoria, com a própria instituição, com os colaboradores que trabalham na Santa Casa há muitos anos. Tem serviços ali que tem mais de 50 anos que trabalham na Santa Casa. Todos esses serviços foram colocados sob suspeição. E é um absurdo, pessoas que trabalharam lá na época das irmãs de caridade, como eu, que trabalhava com pacientes indigentes, que não eram aquele pessoal que tinha carteirinha e quem não tinha, né? A Santa Casa tinha em torno de 250 leitos de indigente. Esse pessoal que trabalha lá, todos eles se atendiam esse paciente com a mesma naturalidade e tranquilidade e qualidade do serviço que prestavam nos outros, como os médicos, como todos. Então, e foi colocado dessa forma. E nós da direção, Edivaldo, nós temos isso com muita clareza. Essa ação orquestrada contra a Santa Casa ocorreceram em dois momentos. O primeiro momento foi no final do ano passado, que a direção da Santa Casa eu estou transferindo aqui uma opinião da direção, que nós tínhamos consciência que aquilo ali foi feito para desviar a atenção por parte da Secretaria Estadual de Saúde daquele rolo que apareceu logo em seguida da caravana da transformação. Sim. Mas o senhor fala, então, do ano passado? Do ano passado. 17, né? 2017. 2017. Não, 2018. Ah, 2018. Começou essa história. Né? Começou lá, com a caravana da transformação, quando terminou a caravana, aquele rolo todo. E agora há pouco, né, que foi essa questão que também apareceu de novo a Santa Casa na Berlinda. Logo em seguida apareceu todo esse rolo da Secretaria Municipal de Saúde, da Proclin, do secretário, essa confusão toda que estava aí. Para nós temos certeza que isso foi orquestrado para desviar. Nós estamos absolutamente tranquilos, Edivaldo. A Santa Casa de Cuiabá, com certeza, não teve nenhum hospital que abriu mais as portas para auditoria do que a nossa. Veja bem, nós pegamos lá atrás, quando começou essa história, em 2015, nós procuramos, através do Mauro Mendes, que era prefeito de Cuiabá, nós procuramos o governador Pedro Taques, junto com ele, mostrando a situação de todos os filantrópicos aqui, e mais a Santa Casa de Rondonópolis. E eles falaram, olha, isso é problema de gestão de vocês. Nós colocamos, não é, governador. Isso aí a receita é pouco, o SUS paga muito pouco. Vocês abrem suas contas? Abrimos. Eles trouxeram a planilha para fazer uma auditoria nos nossos hospitais. Fizeram auditoria nos nossos hospitais. Terminou a auditoria, mostrou o déficit que a Federação dos Hospitais de Mato Grosso já tinha colocado. Mostrou para o governador, tinha trocado o secretário, passou um tempo. Olha, não, vamos refazer essa auditoria, vamos atualizar. E veio a planilha de novo, refez 2 vezes a auditoria nos hospitais. Na Santa Casa, particularmente. Depois disso, quando começou aquela conversa de rolo na Santa Casa, não sei o que, nós procuramos o Ministério Público. Nossa, a direção foi no Ministério Público, pediu para o doutor Mauro, olha, nós precisamos mandar alguém para olhar a Santa Casa, nossas contas, estou falando demais de besteira, e está propagando isso, está atrapalhando. Muito bem. Ele encaminhou lá para o
Alexandre Guedes, né? O doutor Alexandre Guedes, pediu todo o documento, mandamos toda a documentação para ele. Nós também mandamos, agora com a CPI, mandamos toda a documentação para a CPI. Aquela nota que a prefeitura colocou, que eles colocaram de uma maneira leviana. Você faz a nota de 24 milhões. 24 milhões. Mas eles colocaram no final da nota que eles não pagaram 3 milhões e 600 porque eles receberam um aviso da Delegacia Fazendária, porque eles receberam uma auditoria da Controladoria Geral do Estado que foi solicitada pela Delegacia Fazendária. Como se a Delegacia Fazendária estivesse fazendo alguma investigação na Santa Casa até aquele momento. Muito bem, naquela época. Essa auditoria que falaram, que foi feita, Edivaldo, foi solicitação, não foi da Delegacia Fazendária. A Delegacia Fazendária recebeu o resultado da auditoria. Foi solicitada lá no ano passado, quando no mês de agosto teve uma ação coletiva que nós fizemos lá no Tribunal de Justiça, um termo de conciliação, estava a Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, Secretaria Civil, todo lado. Eles colocaram uma série de coisas para liberar aqueles 6 milhões lá atrás, que era para ajudar a Santa Casa, uma antecipação. E nessa colocação, Edivaldo, eles colocaram uma série de pontos que era tipo uma intervenção branca no hospital que a diretoria não aceitou. Tirou tudo isso aqui, depois da reunião, negociamos, já tinham retirado isso, foi feito o acordo, tudo certinho. Nós, junto com a direção que estava lá nessa casa, colocamos na reunião, e as pessoas que estavam lá sabem disso. Olha, de todas essas condições que vocês colocaram aqui, que a diretoria achou que era uma intervenção branca no hospital, a única que nós não temos nenhum problema é com a controladoria nas nossas contas. Pode mandar a controladoria. E foi colocada no acordo que nós fizemos. Por solicitação nossa. Então, a Santa Casa nunca tem porta fechada, cadeira trancada, é tudo aberto. Tanto que vazou tanto documento de dar da Santa Casa nessa história toda, porque nós estamos tranquilos. Nós estamos absolutamente tranquilos. A verdade vai aparecer. Eu sempre tenho dito para o secretário, quando nesse embate, judicializa, por favor, põe na justiça, porque você não vai ficar falando de Léo de cara, não vamos chegar a lugar nenhum. E a sua força da prefeitura é muito maior que a minha. Então, a judicialização seria o caminho certo, né? Certo. Porque aí a justiça tomaria a frente. Isso. E a sociedade tomaria conhecimento também da realidade dos fatos. Porque a cada conversa que a gente tem individualmente com as partes justificam os motivos. Agora, o senhor cita aí a questão dos 24 milhões, né? Então, nessa emenda... Essas emendas que totalizaram 24 milhões. Olha bem, também ele fala que a Santa Casa deve 24 milhões. Lá em janeiro, quando o secretário falou isso, eu ainda estava lá na Santa Casa, falei, judicializa. Aí ele falou que ia judicializar. Não judicializou. Outro dia teve uma entrevista que ele falou que mandou para o Ministério Público. Eu não sei se o Ministério Público faz cobrança. Tem que ser na Justiça, não é no Ministério Público. Mas estava aguardando, nós estamos prontíssimos. O Ministério Público não fez nem denúncia. Né? Nada, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Então, essa da PGE? Não, individualmente, essa da Auditoria Geral do Estado, então ela fez uma auditoria no Estado. Esse resultado da auditoria, nós levamos lá na delegacia. Ele caminhou para a Delegacia Fazendária, nós levamos na Delegacia Fazendária. Ele caminhou para o Ministério Público, nós levamos a resposta do Ministério Público. Para todos os lugares, ele caminharam, nós mandamos a resposta da auditoria. Absolutamente tranquilo. Eu sou uma pessoa que vai auditar as contas, pode auditar à vontade. Aquelas coisas que eles não entenderam, nós explicamos para ele direitinho. Estamos tranquilos, não tem nada daquilo ali que desabone a conduta da diretoria da Santa Casa. Como é que começou tudo isso, doutor Prado? Olha, o senhor citou a Proclin agora há pouco, né? A Proclin tinha interesse na Santa Casa? Veja bem. Não só a Proclin, as demais empresas que fazem esse anel com a Proclin, elas tinham interesse na Santa Casa? Sim. Quando nós ganhamos a eleição na Santa Casa, essa diretoria, em 2013, nós fomos procurados pelo então o Ruark, pelo Fábio de Liberale, e eles foram lá querendo assumir a UTI da Santa Casa. Então eles foram lá, eles estavam a clínica começando a expandir, eles procuraram a gente, mas os médicos da UTI e a direção, até o próprio doutor Carlos Coutinho, que hoje é o presidente dessa casa, recusou. Não vamos colocar não, presidente, deixa, o pessoal da UTI vai tocar a UTI, não queremos. Eles insistiram, mas não saiu acordo nenhum. E isso daí nós colocamos, até, Edivaldo, quando começou essa confusão lá do RUARC, a delegada fazendária pediu que eu fosse lá para explicar a relação do RUARC com a Santa Casa. Quando ele me ligou, eu falei, a relação é péssima. E isso que eu falei para você está aqui na minha declaração que eu coloquei, eu fiz lá na delegacia fazendária.
Tranquilamente colocamos. E todas as coisas que o Isso Buarque fez... Isso é recente, a sua ida... Ano passado, dezembro do ano passado. Então, nós fomos lá, explicamos para a delegada, tudo direitinho. Todas as coisas que a Secretaria Municipal de Saúde fez para atrapalhar a vida da Santa Casa. O senhor acha que em função da não aceitação da equipe do RUAC nas UTIs, ou não, no setor de UTI da Santa Casa, pode ter gerado esse tipo de perseguição? Eu, pessoalmente, sim, a diretoria também acha que foi, porque a partir daquele momento o RUAC sempre ficou ou na Secretaria Municipal ou na Secretaria Estadual. Uhum. E sempre que possível atrapalhava o andamento normal da Santa Casa. De que forma que ele atrapalhava? Por exemplo, aqui, tem uma forma cabal, que foi das emendas. Por exemplo, emendas parlamentares são do orçamento do Legislativo, não é do Executivo. Então, e as emendas do Legislativo, dado o Congresso Nacional, os deputados têm lá 1%, para eles botarem onde eles quiserem, deputados, senadores, é da lei. Muito bem. Nós procuramos os senadores, nós procuramos os deputados, mostramos a situação na Santa Casa. Eles não colocaram emenda lá por acaso. Edivaldo, nós chegamos a fazer uma reunião da bancada. A Santa Casa é uma pessoa tão forte que fez uma reunião na bancada lá na Santa Casa. Nós mostramos os números, tudo, eles colocaram emenda para nós. Por isso que eles colocaram. Então, eles nos ajudaram nisso aí. Muito bem. Então, por que acontece isso, Edivaldo? Porque o custeio que o SUS paga não cobre. Só cobre 60% do que nós gastamos. 40% fica de déficit. A Santa Casa trabalha atualmente com déficit de torno de R$700 mil mês. A cada 10 meses, são R$7 milhões de coisas de curto prazo, remédio, comida, médico. Então, essas emendas estão ajudando a gente a cobrir isso. Até que a solução definitiva apareça. Já tem a solução definitiva. Qual é? A solução definitiva é o Pró Santas Casas. É um programa, Edivaldo, que foi votado no Congresso Nacional, depois de uma audiência pública na Câmara, uma audiência pública no Congresso com as filantrópicas. O governo reconheceu que ele paga pouco. Todas as filantrópicas, a Santa Casa também, ela estava vivendo de empréstimos consignados, numa linha especial para as filantrópicas da Caixa Econômica Federal. Eu falo especial e reforço especial porque é 1,4% ao mês. Especialíssimo. É de pai para filho. De pai para filho. Quase 21% ao ano de juros. É muito juro para uma instituição pagar. Muito bem. Eles reconheceram isso e a Pró Santas Casas é para pegar essa dívida bancária e dar uma carência de 6 meses a 2 anos, alongar bastante e com juros de 1,5% ao ano. Então, ao invés de ao mês, ao ano. Então, aí sim seria de pai para filho. Né? Essa sim é que a Confederação da Misericórdia do Brasil toda estão fazendo. E essa luta foi da Confederação do Brasil inteiro, Edivaldo, porque você veja bem, na Confederação da Misericórdia tem cerca de 2.100 santas casas e hospitais filantrópicos. Esses hospitais filantrópicos de lá, só 400 estão em situação regular e boa. O resto está tudo ruim. Desses 2.100, só 600 têm o SEBAS, que é o título de filantropia. Nós renovamos o nosso em outubro do ano passado. Quer dizer, apresentamos nossa prestação de conta, apresentamos as coisas lá no Ministério da Saúde e saiu a nossa filantropia. Não é todo mundo que tem. Então a gente está preocupado, né? Que está preocupado com essas coisas. Então esse fato lá da saída é essa. E é para este ano que vai sair esse recurso. São 10 bilhões de reais. E esses 10 bilhões de reais, eles são preparados, 2 bilhões por ano, durante 5 anos, para resolver essa situação. É que não é só a nossa Santa Casa, né? Não é, então, as Santas Casas estão no Brasil inteiro, estão no vermelho. Fechou, nos últimos anos, 11 mil leitos de hospitais filantrópicos no Brasil, Edivaldo. Mais de 200 Santas Casas fecharam. Então não é uma coisa local, mas o pessoal daqui focou que é local por causa para nós, da diretoria, por causa dessa desvio de foco que estava acontecendo na prefeitura e no governo do Estado. Tá. O senhor tem sido o alvo, por ter sido ex-presidente da Santa Casa, ex-dirigente da Santa Casa, o senhor tem sido o alvo principal daqueles que estão a favor da intervenção da Santa Casa. Isso. Santa Casa, final da Santa Casa, intervenção. Se não tiver intervenção, a Santa Casa não vai para frente, não sei o que e tal. Esses que querem a intervenção, ou esses que atiram contra o senhor. Nós estamos numa discussão, por exemplo, daquela emenda do Valteri, que Valteri chegou ao ponto de dizer que o prefeito é ladrão, taxativamente, o Valteri disse, o prefeito Emanuel é ladrão,
porque desviou 12 milhões e 400 que seriam da Santa Casa. O prefeito, na última sexta-feira, declarou numa entrevista coletiva que de roubo e crime quem entende é o Valtenir. E que os 12 milhões e 400 vieram para a prefeitura, e a prefeitura, porque a Santa Casa já tinha estourado o limite, e que a prefeitura utilizou, não palavras dele, palavras do presidente da Câmara, Misael, que a prefeitura utilizou para o novo pronto-socorro. Na realidade, o que é isso aí? Quem tomou de quem, né? Ou se é que alguém tomou. Olha, o deputado Valdir está coberto de razão. O prefeito tomou dinheiro da Santa Casa. Porque esse recurso, como que funciona então? Tem a emenda de investimento e emenda de custeio. Emenda de investimento, o Ministério libera diretamente numa conta do Banco do Brasil. Esse dinheiro cai na conta, a gente faz as compras através de um sistema de compra do Ministério da Saúde, o CIGEM, que tem os preços, e o SICOM, você processa as compras e depois do próprio Ministério retira o dinheiro e manda para quem comprou, vendeu o serviço. Então, esse dinheiro vem, não tem contrapartida, não existe contrapartida. Muito bem, esse é um ponto. Emenda de custeio. Emenda de custeio é uma coisa recente, antigamente não existia isso, mas agora tem emenda de custeio. Ela vem para o Fundo Municipal de Saúde, para o Fundo Municipal de Saúde repassar para a Santa Casa. O Fundo Municipal de Saúde já tinha recebido emenda de custeio da Santa Casa com a secretária Elisete. Ela repassou para a Santa Casa o recurso. Sem nada, não teve contraprestação de serviço, o dinheiro vem no CNPJ da Santa Casa. Não tem o que discutir, é só pegar e repassar. Mas quando a emenda de custeio tem um teto, e o teto leva em consideração a produção de serviço do ano anterior, de média e alta complexidade. O que aconteceu? No ano anterior, nós tivemos, desde 2015, nós estamos tendo um monte de paralisação, então nossa produção foi baixa. Então, nós conseguimos, através da bancada, que foi sensível ao problema da Santa Casa, colocou emendas para nós. Essas emendas atingiram o nosso teto. Esse 12 milhões e 400 era um recurso que vinha acima do teto, então não podia vir diretamente para a Santa Casa. Desde o início da conversa, a prefeitura sabia, o Emanuel sabia que era sobre teto. O deputado Valtenir, junto com o senador Wellington, sentaram com o prefeito, ele perguntaram para mim, doutor Presa, qual que é a relação que vocês têm com o prefeito Emanuel? Eu falei, é ótimo, o prefeito Emanuel é até sócio da sociedade mantenedora do hospital, é ótimo. Então vamos conversar com ele para ele repassar esses recursos para a prefeitura e a prefeitura repassar o recurso para a Santa Casa. Foi acordado isso. Tivemos duas reuniões, uma outra reunião que nós tivemos com ele, estava presente o senador Wellington, o deputado Valtenir, o vereador Ricardo Saad, eu e o prefeito. E lá foi acordado que ele ia receber, e tem inúmeras matérias da mídia naquela época que o prefeito se comprometeu a repassar o dinheiro. O próprio portal da prefeitura trouxe essa notícia. Então não adianta ele falar agora assim, não, o Ministério falou que o dinheiro, a Santa Casa não podia receber o dinheiro. Desde o início ele já sabia disso, porque era sobre teto, foi acordado com o prefeito que ele iria receber e repassar para a Santa Casa esse recurso, porque já estava numa situação financeira difícil. Então ele recebeu o dinheiro e não repassou o recurso para a Santa Casa. Esse é o fato. O fato é simples assim? Simples assim. Recebeu o dinheiro que não era dele, estava no CNPJ da prefeitura, porque foi acordado. Porque senão o senador e o deputado poderiam colocar esse recurso para outros lugares que eles quisessem. Mas ele colocou lá para Santa Casa. No próprio projeto, o PLN, que está aqui, lá da Câmara Federal e do Congresso, está escrito aqui. Está escrito aqui na página 7. Olha aqui, ó. Está escrito aqui, olha aqui, bem aqui embaixo, acho lá, ó. Olha lá. Os recursos serão destinados à Santa Casa de Misericórdia Cuiabá. Foi colocado isso, o prefeito sabia disso. Agora a Secretaria de Saúde do município ia falar que, não, temos uma nota do Ministério da Saúde falando que a Santa Casa não podia receber. Eles já sabiam disso desde o início. Eles sabiam desde o início, era sobre teto. Então, desde aquela época, já estava pensando em poder ficar com o dinheiro da Santa Casa. O que não é muito certo. Além dessas emendas, dessas 12 milhões, esse é o fato. E ainda tem alguns casos complicados. As outras emendas que chegaram, aqui inovou. Ele ficou aqui e falou, não, vocês têm obrigação, para me passar o dinheiro para vocês, que está no seu CNPJ, vocês têm que vender serviço para mim. Ou seja, eles estavam, isso é coisa do Ruarte, eles estavam usando o recurso que veio no CNPJ da Santa Casa para comprar serviço da própria Santa Casa. Quando a Santa Casa teria que fazer de graça. Não, ele fazia na casa pela tabela do SUS, mas eram outras coisas. Sim. Alguns serviços a mais, outras coisas a mais. Ele pegaram a tabela. Quer dizer, é um dinheiro que veio para a Santa Casa. Aí eles interpretaram de uma maneira leviana a norma do Ministério da Saúde
e obrigaram a Santa Casa a assinar um contrato de contra-prestação do serviço, para repassar as emendas. Eles repassaram as emendas. Nós não contra-prestamos o serviço. Tem aquele 10 milhões, daqui 24 milhões, tem 10 milhões e pouco e mais 2 milhões e 900 que está nessa conta aí. Nós não prestamos. E eu falei para o secretário, judicialize, que nós estamos, estou repetindo, judicialize, nós estamos cobertos de razão. Não vamos perder essa briga nunca, nunca. E ele não judicializou, não cobrou, é só cobrar. Vai na justiça, não inventa moda, entra na justiça, você é advogado, faz o que você quiser, mas nós estamos prontos para mostrar para todo mundo que nós não temos que contraprestar serviço nenhum. Nessa nota também, para completar os 4 milhões, tem uma outra coisa que foi coisa da Secretaria Municipal de Saúde maquiavélica, leito de retaguarda. O leito de retaguarda, Edivaldo, é um programa do Ministério da Saúde. Ele aprovou para Cuiabá 95 leitos, porque o Ministério Público, lá em 2011, entrou com uma ação civil pública, o Alexandre Guedes, para obrigava a Prefeitura e o Governo do Estado a retirar do corredor, daquela insanidade, aqueles pacientes que ficam no corredor. Então, o Ministério da Saúde aprovou 95 leitos para o pronto-socorro, para a Prefeitura de Cuiabá. Naquela época, quem estava acabando de assumir era o Mauro Mendes e o Camil. O Camil me procurou, doutor Presa, olha, tem aqui, vamos botar, você está precisando de recurso aí, esse é um leito que paga R$300 por leito por dia e mais a IH, quer dizer, um valor melhor, vai ajudar você aí. Tá bom, mas tem que ser leitos novos, não pode ser os leitos já utilizados. Pô, a Santa Casa fez das tripas coração, pegou empréstimo e construiu 60 leitos, 65 leitos. Quando se terminou de estiver prontos os leitos, nós fomos na prefeitura, o Camil já tinha saído, a diretora lá, que era a Iracema, falou, olha, surpresa, se desculpa, está errado isso aqui. Esses 95 leitos, não vai 60 leitos para Santa Casa, não. Isso aqui tudo é do pronto-socorro. Aí foi, mas como? Vocês fizeram nós gastarmos um dinheiro. Bom, foi uma briga danada, a Câmara entrou na parada, eu não sei se você lembra dessa confusão com o Mauro Mendes, mas aí eles compraram, o prefeito viu que nós estávamos corretos, comprou o serviço. O secretário ali, tinha acabado de assumir, comprou 30, depois 60, 65 leitos do dia de retaguarda. Mas o nosso leito de retaguarda foi um contrato feito entre a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa. Não tem nada a ver com o Ministério da Saúde. E está escrito no contrato que é para pagar R$300 por leito por dia. Muito bem. Do Ministério da Saúde vem R$300, fica R$100 para a Secretaria e R$200 vai para o hospital. Aí eles ficam trabalhando, mostrando, ficam trabalhando 3 anos e meio nesse troço. Quando a Elisete mandou parar, porque não estava mais pagando, a gente ficou 8 meses sem pagar o leito de retaguarda, aí ela mandou parar. Paramos. Quando o Emanuel entrou, ele pagou uma parte, ficou faltando aí uns 600, 700 mil para receber do leito de retaguarda. Muito bem. Aí fui falar com o Wagner, tem que faltando isso aqui. Ele falou, presa, não, nós vamos auditar o leito de retaguarda. Aí isso que eu falo, são coisas que foram feitas, depois de 3 anos e meio, auditar. Aí, tá bom, mas pode auditar, vai auditar. Vai atrasar, mas auditou. Só que o que ele fez, Edivaldo? Ele pegou a norma do Ministério da Saúde e aplicou no leito de retaguarda da Santa Casa. Aí o auditor concluiu o seguinte, olha, vocês eram para ter pago para ele R$200 por leito por dia, são 65 leitos, 3 anos e meio, então pagou R$100 a mais. Se multiplicar, dá os 4 bilhões de tanto que ele colocou nessa conta aí. Nós estamos loucos para ele judicializar. Porque R$100 ficaram com a Prefeitura. Era para ficar, não, do Ministério da Saúde ficava a Prefeitura, mas o nosso não é com o Ministério da Saúde, o nosso é um programa, um contrato de 2 empresas, uma pública e uma privada. Acabou, não tem nada. E nós temos o contrato. Esse também eu falei para ele, judicialize, por favor, acaba com essa história. O que ele faz, Edivaldo? Ele senta lá, esse secretário está tendo a mesma conduta do Ruark. Espero que ele não saia de lá do mesmo jeito. Por quê? Porque ele pega o contrato e fica lá falando aqui, ó, ele está me devendo isso. Ele está me devendo isso. Ué, judicializa, cobra, se eu estou devendo, vem cobrar em cima de mim. Eu estou falando que nós não devemos nada disso. E ele não cobra. Agora, eu fico fazendo um estardalhaço. Edivaldo, a situação da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá hoje está nessa situação dos problemas. Coisas que não foram cumpridas pelo ex-governador Pedro Taque, de acordos que foram feitos, que ele ficou desde o mês de dezembro de 2015 até dezembro de 2018, tinha feito um acordo, naquela época que eu falei para você da Planisa, era para cobrir o déficit. Ele se prontificou a pagar metade do déficit, 2,5 milhões. Dava 660 mil para Santa Casa. De 2015
dezembro de 2015 a dezembro de 2018, tem 36 meses. Para ele conseguir esses 2 milhões e meio, Divaldo, eu participei de toda essa história. Eles pegaram, naquele momento, eles repassavam para o São Benedito 3 milhões. Eles tiraram 1 milhão de São Benedito e acrescentou 1,5 milhão da fonte 100. Aí ele começou, pagou 3 meses e parou de pagar. Aí os hospitais foram em cima do governo, era só 3 meses, uma brigaiada danada, pagou mais 3. Ou seja, desses 36 meses, eles pagaram 9 parcelas de 2,5 milhões. E eles deixaram de pagar para o São Benedito 36 parcelas de 1 milhão. Então ele deixou de pagar 36 milhões e pagou só 22,5 milhões. Que o governo nessa brincadeira lucrou com esse acordo que ele fez. Porque deixou de pagar. E até a última reunião que nós tivemos com o governador Pedro Táxi, eu falei para o Ruar, que estava na mesa, ele já devolveu o dinheiro para ele? Não. Então, governo, está vendo como era direto a compra? Não era só uma coisa de 3 meses? Então, quer dizer, esse é o governador do Estado. Esse recurso, mais aqueles 33 milhões que tinham acordado, que naquela época do pronto-socorro, que não pagou, 11 milhões era da Santa Casa. O governo do Estado ficou devendo para a Santa Casa 28 milhões de reais do Divaldo. Mais 12 milhões desse aí que estava acordado com o prefeito, 40 milhões, meu amigo. 40 milhões. Quer ver quem quer mais de tocar um hospital que trabalha pelo SUS e deixando de receber 40 milhões. Não há tatu que aguenta. Não, quem aguenta isso, entendeu? A nossa reportagem esteve na coletiva do Emanuel. E tem matéria no site, evidentemente que acabou a coletiva, foi matéria. Alguns tópicos aqui, para que o senhor possa comentar. Em coletiva na sexta-feira, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, foi questionado sobre o repasse de 12 milhões. Já falamos sobre isso aí. O MDBista respondeu que sempre ajudou a Santa Casa e que não pode ser responsabilizado pela falta de gestão da instituição. Acontece que foi além das contas para salvar a Santa Casa. Mas o problema de gestão interna não cabe a mim. Tenho que cobrar a parte contratualizada, por isso que isso está doendo. Eles queriam que ficasse solta, disse o prefeito. E voltou a dizer que o Ministério da Saúde confirmou terça-feira que a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá não poderia receber o repasse de 12 milhões e meio. Como é que o senhor avalia, só para a gente fechar, e tem mais o último agora, os 3 milhões e 600 também que foram prometidos. Pois é, então veja bem, quer dizer, já falei, quer dizer, falar que o Ministério da Saúde falou que não tinha teto, todo mundo já sabia que se tivesse teto o dinheiro vinha direto para nós, ora bola, não precisava ter acordo nenhum. Mas foi acordado que era sobre teto, que o prefeito ia receber e a gente. Não, está escrito aqui com o papel timbrado do Congresso Nacional. Que o dinheiro foi ganhado para nós, foi acordado com o prefeito, isso foi acordado. Isso não tem conversa, foi acordado. Lá no Ministério da Saúde, uma reunião que teve lá, o senador Hélio estava lá, pergunta para o senador Hélio, ele falou, o senhor combinou comigo, o Walter falou inúmeras vezes nisso. Então, isso não tem discussão. Esse dinheiro foi acordado, que era para vir para essa casa, e não passou. Da mesma maneira que num jantar lá atrás, no governo Pedro Táxi, ele pediu ajuda dos hospitais filantrópicos para convencer a bancada para que aqueles 100 e poucos milhões, que 126 milhões que era do pronto-socorro, fosse para o Estado e que ele, em custeio, que ele, quando precisasse, ele iria comprar os equipamentos e ia passar o dinheiro dos filantrópicos. Tanto que eu mostrei para você agora há pouco a carta que o Emanuel Pinheiro, naquela época, fez para o líder da bancada, que era o Vitório Gale, ele colocou a carta aqui, Vitório Gale, está aqui dizendo. Dá até para pegar aqui, coitado. Está dito aí, que ele pedia para pagar os hospitais filantrópicos, está aqui, repassava o dinheiro, autorizando para o Vitório Gale da bancada, que é o líder da bancada, que tirasse a emenda da prefeitura e repassasse para o governo do Estado. Isso também foi acordado. O governo Pedro Táxi recebeu o dinheiro e também deu calote na Santa Casa. 11 milhões era da Santa Casa. Então, quer dizer, então o impasse desses 82 milhões agora, que o Mauro disse que não vai repassar para a prefeitura, para o pronto-socorro. Pois é, então, era um dinheiro que já era da prefeitura, que o Manuel mandou para o Estado, e não se ele recebeu ou não recebeu, não sei. Nós não recebemos. Nenhum filantrópico recebeu esse recurso. Então, seja bem, então você coloca como dirigente de uma instituição bicentenária como a Santa Casa é. Pô, esse pessoal está brincando conosco, Edivaldo. E aí nesse tiroteio todo, ainda tem pessoas, eu fico impressionado, vereadores, eu estive na Câmara outro dia lá, na CPI, eu respondi todas as perguntas que me foram feitas, não escorri de nenhuma. E veja bem, essa CPI,
era para analisar contratualização, para ver os contratos, mas não teve nada. Se você olhar a CPI de cabo a rabo, não teve nada de contratualização, teve só de gestão da Santa Casa. Mas até no início o Renivaldo colocou, se o senhor quiser ficar só na contratualização, que é o abusivo daí, eu falei, não, eu estou aqui para responder qualquer assunto sobre a Santa Casa, porque eu sei, eu conheço. E eu respondi. Um vereador de lá, Renivaldo, ele começou a falar, olha, você tem excesso de funcionários, você tem pessoas que ganham 40 mil reais na Santa Casa, um número grande de pessoas que recebem um salário exorbitante. Isso é uma conversa que está... O vereador falou isso, falou num programa de televisão, falou em tudo. Edivaldo, eu perguntei para ele, vereador, o senhor conhece a folha de pagamento da Santa Casa? O senhor fala isso? Eu falo, parcialmente. Não, o senhor conhece ou não conhece? Não, o senhor não mandou a folha aqui para a Câmara. Então você não conhece a folha. Então, como que você fala que tem excesso de funcionário e como que você fala que tem gente que ganha 40 mil reais na Santa Casa? Pô, tem que ser sério, a autoridade tem que ser séria, não pode falar uma coisa dessa. E ele fala aos quatro ventos na ignorância disso. Mas nessa CPI, quando o senhor esteve lá, eu tive a oportunidade de assistir, foi falado também de um aparelho de ressonância magnética, sim, que o senhor teria comprado por 2,5 milhões e que esse aparelho não estava lá. O senhor explicou que é só pós-pago que o aparelho seria entregue. Na sequência, um companheiro de imprensa, que até teve uma fé com o senhor lá dentro da própria Santa Casa, então, com relação a esse aparelho, que teria ligado para o proprietário do aparelho e o cidadão disse, não tem negócio nenhum, o contrato foi rescindido. Mas o senhor já pagou 2 milhões, como é que fica? Conversa fiada. Eu estou falando pra você, tem uma parte da mídia que está batendo duro na Santa Casa, em mim, pessoalmente. Edivaldo, nós estamos tranquilos, o aparelho, nós compramos o aparelho, é um aparelho usado, não é aparelho novo, não tem aparelho novo. Não foi comprado com dinheiro de emenda, com dinheiro do recurso do hospital. É a única, no nosso setor de imagem, é a única que estava faltando era a ressonância magnética. Nós compramos e no contrato que nós fizemos com ele, naquele momento, confiando nos acordos que nós tínhamos selado com o governo do Estado, nós íamos pagar em parcelas e quando terminasse o pagamento ele colocava o aparelho aqui. Até porque a Santa Casa tem que fazer uma obra física, porque eles viriam instalar o equipamento, gaiola, impermeabilizar a sonora, essa coisa que tem, é caro, o aparelho é caro. Então veio o aparelho para cá. Nós pagamos, ficou faltando 500 mil para pagar, e o aparelho não instalou ainda. E nós atrasamos o pagamento demais da conta. Nós não cumprimos quase nenhuma parcela. Nenhuma parcela em data adequada. Então, ele já falou, ele esteve aqui já conversou com a nova direção, olha, pagou, o aparelho vem. Pronto, está no contrato, está acabado. Agora, esse camarada me perguntou por que ele falou isso. E eu que vou saber por que ele falou isso. Eu falei, pergunta para ele. Nós temos nota fiscal, temos recibo, temos tudo. Nós estamos tranquilíssimos em relação a isso, Edivaldo. Mas absolutamente tranquilos, não tem nenhum problema com isso. Doutor Preza, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, mas eu gostaria que o senhor usasse esse tempo final de 2 minutos para colocar a sua posição. A sociedade lhe conhece, sabe quem o senhor é. E esse tiroteio realmente, querendo ou não, arranha a sua imagem. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade. Eu não diria arranha a sua imagem. Pode lhe deixar magoado ou coisa semelhante. Eu falo que eu fui secretário de saúde do Estado, Edivaldo. Lembro. Durante 4 anos, a gestão de Dante Meirelli, Meirelli, Carlos Brito e Meirelli de novo. Eu fiquei 4 anos. Quando eu saí também, saí um monte de coisa. Torpedo para tudo quanto é lado. Olha, todos os processos da área criminal, civil, todos sem nenhum problema. Não paguei nenhuma multa de Tribunal de Contas da União, do Estado, nada. Nada. Minha gestão foi tranquila, não sou um problema. Não. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou capaz. Eu não sou candidato a nada. Eu sou médico, trabalho, com 40 anos que eu trabalho na Santa Casa. Eu tenho 67, na beira de 68 anos, Edivaldo. Olha, eu já falei para tudo, tá na cama, falei, olha, elogio não me envaidece, mas eu não tenho medo de crítica, eu enfrento, entendeu? Enfrento, porque eu estou com a consciência tranquila. Agora, que atrapalhou a Santa Casa, atrapalhou. Muita gente estava ajudando a Santa Casa. A Santa Casa mudou, a Santa Casa está bonita, um centro cirúrgico nosso é o melhor centro cirúrgico do Estado de Mato Grosso, 10 salas totalmente equipadas. Nós ganhamos de doação, a Provida doou os materiais, nós contratamos a mão de obra. Então o hospital está um brinco. Agora, para nós sabemos, e coloquei nessa declaração que eu fiz na DEFAS, Edivaldo, que a intenção do RUARC era quebrar a Santa Casa para a Secretaria
intervir e depois terceirizar. Então, esse é o sentimento que a diretoria da Santa Casa tem. Isso ainda continua? Claro, eles estão querendo falar só. A intervenção aquele foi dia pedida. lá, acabou de acabar lá na UTI, nem acabou a CPI, estão falando de intervenção. Olha, pessoal, eles estão de brincadeira. O prefeito não repassa o dinheiro. Quer dizer, ajuda a enterrar o defunto, depois ele pega o dinheiro e vai lá e desenterra o defunto com o dinheiro nosso. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Vamos ser sérios nessa história. Então, a Santa Casa é uma entidade que presta serviços inigualáveis, rapaz. Olha, lá tem UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI adulta, serviço cirúrgico de todas as áreas. Quer dizer, eles fazem brincadeira conosco. Aquele pessoal que trabalha lá, eu entendo o servidor que está desse jeito, mas a prioridade é o paciente, Divaldo. Depois, os funcionários. Então, todos os funcionários que trabalham no hospital sabem que nós temos que dar tudo para o paciente. E depois do funcionário. Mas nós resolvemos o problema da estrutura física da Santa Casa. Mas nós não conseguimos resolver o problema do custeio. Para concluir, Divaldo, por que só a Santa Casa e os outros hospitais não? Porque cada hospital tem uma característica. Dentro do SUS, o SUS paga mal tudo. Mas, por exemplo, o hospital do câncer, ele vive com a alta complexidade. Mais de 90% das receitas dele é alta complexidade, que é melhor remunerado. Não cobre os custos, mas é melhor remunerado. A média complexidade é que é o problema. A média complexidade nós temos Santa Casa, Santa Helena e Hospital Geral. Santa Helena e Hospital Geral, o grosso é maternidade. E na média complexidade, o que paga menos ruim é a maternidade. Por exemplo, uma cesariana, o SUS paga R$400. A parturiente recebe 3 doses de antibiótico, 48 horas vai embora. Santa Casa, uma apendicite interna lá, recebe R$247. Fica 3, 4, 5, 6, até 10 dias internado. Não paga o custo. O nosso déficit é maior. É maior. Um parto normal, você vê, um parto normal paga R$263, R$267. E a apendicite 247. Pô, não tem lógica, não tem, esse negócio do SUS tem 15 anos que não é... E o pessoal fica falando que é gestão. Tenha paciência. Valeu, doutor. Muito obrigado pela vinda aqui e parabéns pela sua dedicação. Muito obrigado.